Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Eu quero dar prosseguimento a algo que eu já trabalhei nessa plataforma, que é justamente a inexistência de sentido de algumas palavras, como agape e filéu. Isto porque filéu é tido como o amor fraterno, pelo menos na sua etimologia e em outros contextos. Da mesma forma, em relação a agape, algumas pessoas têm dito que é uma espécie de amor especial, mas nem sempre nós verificamos a etimologia das palavras correspondendo dentro dos textos bíblicos. Por isso que a gente precisa ver como é que cada autor vai utilizar o emprego de um vocábulo, quer seja grego, uma alusão ao texto do Novo Testamento, quer hebraico. De modo que eu trago uma forma muito sucinta, um exemplo que é justamente do Novo Testamento, quando um outro escritor, isto porque no primeiro vídeo eu mencionei dois textos que foi escrito por João, o apóstolo. Agora eu trago o apóstolo Paulo. Nós que somos sabedores que ele falou sobre o amor, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 13, que é um texto clássico a respeito daquele assunto, mas quando ele menciona na sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, no versículo de número 10, ele vai empregar uma palavra que não é derivada, por exemplo, de filéu. Por causa de que filéu deveria ser a alternativa dele? Em um Novo Testamento, nós só temos dois vocábulos gregos para mencionar amor: filéu e agape. Não temos eros, que é um outro termo, tampouco storge, que é também o mesmo sentido de amor, porém uma outra conotação. Por exemplo, storge foi utilizado no período clássico, isto é, naquele grego chamado secular, assim mesmo para se referir ao amor entre pais e filhos, entre os parentes, etc. e tal. Mas não era usualmente empregado naquele período chamado koiné. Para que você tenha uma ideia, o período koiné corresponde a mais ou menos 600 anos no total. Abarca esse período, 6 séculos, 300 anos antes de Cristo e 300 anos depois de Cristo. E quando a gente se depara com o texto bíblico, a gente o tempo inteiro vai se deparar com dois vocábulos. E em nossa Bíblia é traduzido sempre como amor, não fazendo no português a distinção. A gente que precisa ver como é que é empregado o termo para que venhamos compreender o texto. Pois bem, Paulo escreve a Timóteo e ele menciona um homem chamado Demas. Está aqui, eu vou destacar Demas. E o que o apóstolo Paulo fala a respeito dele? Pois Demas me abandonou, tendo amado o quê? O mundo presente. Ora, se a gente for seguir aquele raciocínio de que agape é um tipo de amor especial e sempre pregado desta forma no Novo Testamento, primeiro que a gente incorre em erro, porque já mostrei, como o texto de João, capítulo 5, versículo 20, e capítulo 3, versículo 35, que o João, autor, vai empregar de forma sinônima. Mas nós temos este texto, porque se seguir aquele raciocínio, o apóstolo Paulo, conhecedor do amor, tido como especial por muitos, deveria, vou dizer assim, obrigatoriamente empregar o outro termo numa palavra que é derivada de filéu, da onde vem filia. Mas Paulo não faz. O que ele menciona aqui? Quando ele diz tendo amado o mundo presente, ou seja, o presente século, ele vai usar justamente a palavra.
Da onde vem agape. Agape sais. Ora, ora, ora. Será que o apóstolo Paulo não sabia diferenciar as coisas? Ou ainda, será que o apóstolo Paulo ignorava o que nós, no presente século, sabemos? Porque nós sabemos e falamos a plenos pulmões que o agape é um amor especial. Mas parece que, se partir desse raciocínio, que é, que é falacioso, o apóstolo Paulo não tem essa compreensão. E não é para menos. Ele não faz distinção alguma. Ele menciona, por exemplo, aqui, pois Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. Vou colocar uma outra versão, a palavra viva, que diz justamente isto. Pois Demas, porque ele amou este mundo, e ele vai empregar justamente a palavra que é dele, que vem de agape e não filéu. Isso chama atenção. O que chama atenção é o texto bíblico, não necessariamente o que os outros dizem a respeito dos vocábulos gregos, ou ainda as traduções, segundo as versões, mas mais variadas que nós temos. Quando a gente coloca na Almeida Corrigida Fiel, ficou da mesma forma. Porque Demas, deixa eu ver aqui como é que ficou, porque Demas me desamparou, no sentido que abandonou, amando o presente século. É esta mesma ideia que nós vamos ter, por exemplo, na versão em espanhol. Porque Demas me havia desamparado, amando este século. Olha só, até em nossa versão em espanhol menciona isto. Agora, como é que se encontra no texto grego? Demas, gar, me, e grateliten, agapessais. Ou seja, aqui, ó, agapessais. Da onde, eu vou deixar aqui o mouse em cima, tem um recurso chamado aqui de strong, que é em português, é o dicionário, que vem da palavra, o verbo agapau, e é justamente essa palavra que o apóstolo Paulo usa. Lembram da informação colocada agora há pouco por mim, de que o período chamado Koiné compreende cerca de 600 anos? Pois bem, quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, eu tenho que me reportar aqui ao texto, mas numa alusão a segundo Samuel, capítulo de número 13, versículo, salvo engano, é o 15. Isso mesmo. Eu vou fazer a leitura em português, você vai me acompanhar depois no grego koiné, todavia utilizado na tradução feita do hebraico para o grego koiné, que é justamente utilizado na Septuaginta. Todavia, vale a pena dizer que como abarca 600 anos, até mesmo, vou dizer assim, algumas palavras, os sentidos, eles modificaram, porque a palavra, a língua é sempre viva, ela sempre vai sofrer transformações. Vou dar um exemplo aqui. Quando você observa a palavra no período do grego da Septuaginta, que foi utilizada na tradução da Septuaginta, quando se refere, por exemplo, a um vocábulo, eles traduzem como deuses. Depois, no período do Novo Testamento, a mesma palavra é, tem o significado de demônios. São algumas nuances que as pessoas vão observando à medida que você lê estes textos históricos
livros realmente, quando eu falo livros, porque são documentos de fé, eu sei, mas são manuscritos e por isso você observa essas coisas que eu mencionei. Mas vamos lá. Depois sentiu Aminon, que era filho de Davi, grande aversão por ela, uma referência a Tamar, sua irmã, pois maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que ele tivera. Quando fala aqui o amor que ele tivera, este, vou colocar entre aspas, aspas é por minha conta. Esse amor é um amor, digamos, doentio, porque o resultado foi uma relação incestuosa. E a gente sabe o fim trágico. O outro irmão, o irmão de Tamar, acabou matando, aqui fala Aminon, e era, portanto, também irmão, ou meio-irmão. O que acontece? Essa palavrinha amor, ao a gente dar uma olhadinha na versão da Septuaginta, e eu vou colocar aqui, Septuaginta com acentuação, o que está escrito? Vamos ver qual é a palavra que colocou para amor. Será que colocou eros, um amor sexual, segundo a etimologia da palavra? Não. Colocou estorge, que é um amor utilizado muito no período secular ou clássico, que é anterior ao período da escrita, da Septuaginta, isto é, da tradução? Também não. Utilizou filéu, muito menos. Qual é o termo que o autor, eu digo assim, o tradutor, fazendo a tradução do hebraico para o grego também chamado koiné, é o mesmo grego. Todavia, como eu disse, a língua é viva, vai sofrendo transformações, etc e tal. A gente não vai trabalhar nesse elemento linguístico agora, mas ele vai colocar que é amor, agapen. E eu vou colocar agora uma versão aqui paralela para comparar e você vai ter essa constatação. Deixa eu ver aqui, no caso da Septuaginta com acento, isso mesmo. Vou colocar o meio da corrida do fiel. Vou ver se agora. Eu vou localizar aqui a Septuaginta. Agora sim. Demorou um pouquinho, mas compensa a espera, porque no versículo de número 7, digo de 15, vai estar justamente isso. Depois, a Menon, eu vou aqui diminuir o vídeo para aparecer. Olha a palavra amor, ó. Quando diz que depois que Aminon sentiu grande aversão por ela, pois era maior o ódio que sentiu por ela do que o amor dentro da Septuaginta, que é anterior ao Novo Testamento, mas ainda assim é utilizado o grego koiné. Vale lembrar que quando você utiliza o grego koiné para fazer a leitura do texto da Septuaginta, a tradução do hebraico para o grego, necessário é um dicionário específico. O mesmo grego koiné utilizado por Jesus, a gente já utiliza outro tipo de dicionário. Mas é só para chamar a sua atenção. Agapen foi utilizado aqui. Uma relação incestuosa, diria monstruosa, da parte do filho de Davi. A consequência nós sabemos, mas o emprego foi agapen. E para você ter uma ideia, no período de Jesus, juntamente com os apóstolos e etc. e tal, qual era a versão lida por tais pessoas? Não era.
a versão hebraica, embora ela estivesse no templo ou na sinagoga, porque a pessoa tinha que ler em hebraico, fazer a tradução para o aramaico, a língua falada na época daquela época da Palestina, no período de Jesus. E por isso era lido, traduzido e, por sua vez, interpretado. E Jesus é o mestre da lei que lê em hebraico, traduz para vai traduzir para o aramaico, a língua corrente, vigente daquele povo, e por sua vez vai interpretar. Percebeu como é que as coisas? E todas as vezes que Jesus e os apóstolos citavam a Bíblia hebraica, isto é, o Antigo Testamento, quando fala Bíblia hebraica, no sentido o Antigo Testamento, eles utilizavam Septuaginta, a versão. A versão utilizada era justamente esta. Em todas as citações, a gente observa isto através de comparações de textos. É só você colocar o texto em hebraico, colocar o texto na Septuaginta, fazer a tradução na sua língua vernácula e você vai constatar isto. Eu não estou dizendo nenhuma novidade, não há originalidade da minha parte, pelo contrário, muitas pessoas viram isto antes de mim e eu aprendi com professores, com pessoas da área do grego e do hebraico, e a gente passa à frente depois de leitura, consulta, de pesquisa, de análise, tendo tanto o Antigo Testamento na minha biblioteca, fazendo uso de uma forma constante, tendo a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, que foi escrito em grego, é verdade, mas eu tenho a versão em hebraico, e eu vou tendo acesso a outros materiais em outras línguas, como a Vulgata, que é o latim, nós temos em espanhol, através de programas, inclusive gratuitos, que nós podemos cada vez mais e mais acessá-los sem nenhum tipo de pirataria, de forma gratuita. E isto é fantástico. Então a gente mostrou de uma forma muito resumida essas não apenas nuances, mas um emprego. Porque o apóstolo Paulo faz uso da palavra agape para dizer que Demas amou o presente século, isto é, o mundo. Ele deveria, partindo do nosso princípio, raciocínio, segundo o que nós ouvimos, utilizar filéu. Jamais, nunca o termo agape, mas ele faz o uso. E aqui, no outro período, mais sabedores de que esta versão era lida e conhecida, citada, dada a referência no período de Jesus, tanto pelo mesmo quanto pelos apóstolos. E eles sabiam perfeitamente que não tinha, vou dizer assim, essa forma, essa maneira como nós muitas vezes ouvimos. E você vai acessar livros, assistir vídeos, ouvir professores que vão afirmar, vão jurar de pé juntos, dizendo, não. Agape é um tipo de amor especial. Agora, a gente tem que ir para todos os textos que há um emprego da palavra agape e filéu, só vai aparecer essas duas no Novo Testamento, e ver a relação ou a correlação, ver se realmente faz sentido. Agora, ninguém precisa acreditar em mim. Não sei por quê, cargas d'água se você acredita nos outros. Mas, caso você queira olhar e conferir com seus próprios olhos, eu deixo aqui a plataforma do YouTube, do Cantinho Teológico. Nós temos tanto textos e vídeos alusivos ao hebraico bíblico quanto ao grego bíblico. Aí você pode ter o básico para fazer a sua leitura, sobretudo conferir esses materiais nas línguas originais. Até porque tem vídeos aqui falando sobre alguns programas, como você consultar Bíblias nas línguas originais, tudo isto de forma gratuita, sem precisar ficar aqui me acompanhando. Você pode andar com suas próprias pernas e a gente visa realmente a autonomia de todo estudante da palavra de Deus. Agora, nesse meio tempo, caso desejar fazer alguma pergunta, você pode deixar no comentário
que, assim que possível, eu lhe respondo. Espero que tenha ajudado você que se interessa, não apenas pelas nuances em si, mas pela palavra de Deus. Porque o que a gente ouve falar, as coisas que não correspondem com aquilo que está devidamente registrado na Bíblia, não está no gibi. E à medida que você vai estudando, vai lendo, você vai tendo tal constatação. Mas, para tanto, você precisa ler, pesquisar, fazer suas consultas e assim por diante. Deus abençoe e espero que tenha ajudado a você que se interessa e ama a palavra de Deus, que o seu conhecimento venha a ser aumentado e que você não pegue essas informações aqui ou acolá dentro da plataforma do Cantinho Teológico para começar e adentrar numa discussão interminável. Para com isto. O objetivo não é discutir, debater, ao contrário, é fazer com que você leia, principalmente a partir das línguas originais.